olha só, a gente vai falar de uma coisa muito legal. Imagina só se você pudesse colocar no seu cérebro um eletrodo, um chip para controlar a sua vontade de comer, qualquer coisa que seja, e também queimar mais calorias, consequentemente emagrecer. Agora dá para agachar, né? Uma coisa que não dava para fazer. Eu não lembro nem muito, mas acho que o movimento era de lado, então não tinha condição. Esse aí que você viu é o César, ele perdeu 60 quilos colocando justamente isso, um eletrodo no cérebro. Que legal, a neurocirurgiã doutora Alessandra Gorgulho está aqui com a gente, vai explicar por que isso acontece, como foi essa cirurgia. Bom dia, bem-vinda, doutora. Bom dia, Fernando, bom dia, Michele. Bom dia. Bom dia. A gente vai também falar de coisas que fazem a gente comer sem perceber, de engordar sem perceber também. É muito fácil achar gente comendo enquanto anda. A minha rotina. Quando a gente tem muitas distrações na hora de comer, a gente come sem perceber. E quando a gente come sem perceber, a tendência é comer muito mais do que deveria. Quem está aqui com a gente também é o Dr. João Salles, endocrinologista. Ele vai falar sobre isso, sobre compulsões, né, na hora de comer. E também a gente vai falar sobre as novas regras da cirurgia bariátrica. Dr. João, muita gente quer emagrecer assim, né? Num toque Rapidinho. de mágica. A cirurgia, ela é uma opção para quem quer perder, assim, tanto quilo de uma maneira mais rápida, porque mais da metade dos brasileiros está acima do peso. Exatamente. Bom dia, Michele, bem-vinda. Bom dia, Obrigada. pessoal de casa. Sem dúvida, as pessoas sempre buscam uma parte mais fácil da perda de peso, que seria a cirurgia. É um procedimento adequado, é um procedimento útil, mas o paciente tem que vencer algumas etapas para poder chegar na cirurgia e poder ter um sucesso depois da cirurgia. Então, assim, alguns pacientes podem ganhar peso novamente. Para que isso não aconteça, tem uma série de etapas que a gente precisa cumprir. Então, a cirurgia é uma opção, mas como você falou, doutor, tem que seguir aí uma etapa. Qual seria essa etapa? Então, primeiro, o paciente tem que ter mais de 5 anos de história de obesidade. Isso é muito importante, porque o paciente que tem menos de 5 anos, ele ainda pode tentar fazer uma perda de peso e tentar sair desse ciclo vicioso que é o ganho de peso. E aí, depois, qual é a segunda? Não funcionou, quer dizer, ele está obeso há mais de 5 anos, tem que obrigatoriamente tentar a reeducação alimentar, tentar a mudança de hábito de atividade física. Isso é fundamental. Não existe maneira mais fácil de perder peso do que a mudança de hábito de vida no quesito alimentar e atividade física. E tentar um tratamento clínico por pelo menos 2 anos. Isso é importante. Você tem que tentar perder peso com medicamentos e com a ajuda multiprofissional por pelo menos 2 anos para que você possa, então, ser candidato, finalmente, à cirurgia bariátrica, que a indicação ela tem que ser multidisciplinar. O cirurgião faz parte desse grupo multidisciplinar, mas a gente precisa ser uma indicação global. O endocrinologista, o psiquiatra, o psicólogo, a nutricionista, o educador físico, todo mundo fazer parte dessa avaliação. Não é só fazer a cirurgia e acabou e vou emagrecer em Não é, até 3 porque meses. o risco de ganhar peso novamente, Michele, é muito grande quando não passa por essa equipe profissional, quando não passa por essas etapas todas. Tá bom. A doutora Alessandra, numa outra opção também para o emagrecimento, no combate à obesidade, coordena esse trabalho que coloca um eletrodo, é coisa, gente, de ficção científica, um eletrodo colocado no cérebro para controlar a vontade, a compulsão de comer, não é, doutora? Como é que esse trabalho foi desenvolvido, em quantas pessoas e quais são os resultados atualmente? Sim, conforme o doutor Salles já disse, é muito importante a gente ter um time grande de pesquisa multidisciplinar, incluindo psiquiatras, endocrinologistas, clínicos, cardiologistas e, obviamente, os neurocirurgiões, que sou eu e o doutor Antônio. Ele nasceu, na verdade, de uma aplicação de uma técnica que já é muito bem estabelecida e provada por ser segura, né? Que é a técnica do marca-passo cerebral, que a gente usa para doença de Parkinson, distonia, tremor essencial. Aquele marca-passo do coração mesmo. Ele é parecido com o do coração, mas, obviamente, a tecnologia interna dele é adaptada para ser um gerador para o cérebro. Mas, sim, ele é filho do marca-passo cardíaco. A gente está vendo o marca-passo ali, né, bem parecido com o marca-passo cardíaco. Aquele aparelho maior é o que faz o ajuste, né? Fica fora do corpo, a partezinha menor fica no peito, né, doutora? Correto, É perfeito. isso aqui, ó, Fê, que vai, né?
Sim, Michele está segurando ali o eletrodo. Então, pode continuar, doutora. Bom, os resultados, porque é uma aplicação nova de uma técnica já bem estabelecida e segura, nós fizemos então o que se chama de um estudo fase 1. Estudo fase 1 é aquele que vai mostrar se é tolerável para o paciente receber estimulação no hipotálamo. Porque o hipotálamo é uma região muito ocupada no cérebro, pesa só 4 gramas e regula um monte de funções. Metabolismo, obviamente, que nos atraiu para colocar na questão da obesidade, mas também ciclo de sono-vigília, reações emocionais, sexualidade, controle de temperatura. Então, o principal objetivo desse estudo é provar se seria seguro implantar esse equipamento nessa região e estimular. E aí foi um sucesso, porque realmente a gente conseguiu demonstrar nos 6 pacientes que foi seguro. O segundo passo é mostrar que é eficiente, ou seja, que a nossa hipótese de que aumentar o metabolismo basal levando à perda de peso realmente se estabelece. E isso a gente viu de uma maneira brilhante, por exemplo, no caso do Agostinho, mas é importante ressaltar que é um estudo fase 1. São 6 pacientes, nem todos responderam da mesma forma. Ele teve uma resposta brilhante e aí a gente vai discutir um pouquinho mais dos outros fatores. Vamos ver a história dele? Vamos conhecer a história dele? A história é maravilhosa. Sim. Ele perdeu 60 quilos, eliminou 60 quilos em 1 ano. Vamos conhecer o Augustinho? Vem assim, vem. Agacha e levanta num segundo. Quem diria que o Augustinho César teria toda essa agilidade? Agora dá para agachar, né? Uma coisa que não dava para fazer. Eu não lembro nem muito, mas acho que o movimento era de lado, então não tinha condição. A gente te ajuda a lembrar, César. Com 45 anos, 1,84 m, você pesava 168 quilos. E o trabalho na oficina mecânica era assim. Difícil abaixar, até porque não vai dobrar, né? Tem uma lombada no meio do caminho, então não vai dobrar. Então você vai descendo devagarinho. É. A lombada foi embora. Ele era um dos 6 voluntários de um estudo financiado pelo Ministério da Saúde. 2 eletrodos foram instalados no cérebro dele para acelerar o metabolismo para o tratamento da obesidade mórbida. A experiência só tinha sido feita em animais. 3 meses depois... Muito melhor do que eu estava, minha respiração melhorou, estou mais animado, estou me sentindo mais leve, né? Então, estou dormindo melhor. Vamos subir, vamos tirar o sapato para pesar? ...150,80. Maravilha, hein? Maravilha mesmo. Maravilha. Eu sabia que ia funcionar, mas não esperava que fosse tão rápido assim. E estou muito contente. 1 ano depois, a balança foi ainda mais generosa. César está com 111 quilos, emagreceu mais de 57, um baita peso extra. Para fazer uma comparação, até um dia a gente estava num supermercado, eu falei com ela, olha, oficialmente ali 57 quilos a menos, você vê, são uma pilha de mais de 10 pacotes de arroz, já deu 50, né? Então você tem 11 pacotes de arroz mais uns 2 de feijão. Pegar aquilo e carregar, você não consegue, e eu carregava aquilo. César também acha que os eletrodos diminuíram aquela vontade de comer. Um pastel de feira. Se eu passasse numa banca e sentisse um cheirinho, eu podia rodear, caminhar um pouco pela feira e acabar voltando lá e comendo pastel. Eu consigo passar na feira, sentir o cheirinho, olhar para o pastel e não fico, né, tentado a provar. E não teve sofrimento. Eu não tenho aquela fome aguçada que eu tinha. É como se eu tivesse um bloqueio que não me deixasse assim tão, né, ativo, com vontade de degustar aqueles alimentos. Agora, mais levinho, César consegue se mexer mais. Quando falta uma peça na oficina, ele vai a pé até a loja. E a subidona da volta não assusta mais. Muita coisa mudou para o César, além do peso. O fôlego, a motivação, a autoestima, a qualidade de vida. Como é que é você saber que essa subida aqui não te impede mais de fazer o que você quer? É uma maravilha, né? Eu não tenho mais esse obstáculo. Antes, só de imaginar que eu ia ter que ir até lá buscar um material que eu precisava para trabalhar e ter que voltar era uma tortura.
Só que não dá para falar de tantas conquistas sem citar a companheira de uma vida toda, testemunha de muitas noites mal dormidas. Augustinho tinha a apneia do sono. E ele não dormia muito bem à noite, quer dizer, ele não dormia praticamente nada, e eu também não conseguia dormir, porque eu tinha que cuidar dele, porque às vezes ele respirava e demorava muito para voltar a respiração e eu tinha que ficar lá para acordar ele, né? E se você está sozinho, você não vai conseguir nada. Mas se você tem alguém que te dá um apoio, te sustenta ali na hora que você precisa mesmo, depois você vai dividir as alegrias com esse alguém. Que legal, é isso mesmo, hein? Dona Benedita, a Santa Benedita do César Augustinho. Agora, doutor, ele fez uma cirurgia que tem números muito parecidos com a cirurgia bariátrica, né? O senhor estava comparando aí. Só que a cirurgia dele não foi no estômago de redução, foi na cabeça. Exatamente. Ele perdeu o que uma cirurgia bariátrica clássica faz o paciente perder, mas ele teve uma qualidade muito boa. Ele entendeu a parte dele. A família participou e ele participou. Você vê que ele volta. Ele vai agora comprar a peça a pé e volta subindo a ladeira. Quer dizer, ele tem mais vontade de fazer exercício físico. É isso que a gente precisa. O ciclo virtuoso da obesidade. Perde peso, faz mais exercício, faz perder mais peso, que faz mais exercício e reeduca a boca. Isso é fundamental. Agora, a gente vai entender, então, como é que funciona esse eletrodo. Porque, afinal de contas, ele vai no cérebro, não é isso, doutora? A gente tem aqui um desenho para mostrar. Como é que é feita essa colocação e essa cirurgia dos eletrodos? Bom, a gente coloca o eletrodo no hipotálamo, que é uma região do cérebro responsável pelo controle de saciedade, ingestão calórica, metabolismo. Como vocês podem ver, a gente coloca dos dois lados, é uma região bem central dentro do cérebro. E aqui é a ilustração e esse daqui é o real, né? Tá. É o eletrodo. Essa cirurgia demora? Tem que ter recuperação? Como é que ela é feita? Ela é muito pouco invasiva. Requer uma incisão de mais ou menos 3,5 centímetros aqui e um buraquinho no osso que é de 4 milímetros. E a gente, então, insere esse eletrodo que tem 2 milímetros de diâmetro. Então, é muito pouco invasiva, mas tem que ser muito precisa. Então, requer muita técnica, tecnologia, precisão, mas ela não é uma cirurgia agressiva. Tanto que o Agostinho perdeu todo esse peso e os outros pacientes que perderam, em um ano. Em um Foi ano, rápido, mas né? sem perder o prazer pela alimentação, sem sofrimento, sem malnutrição, sem sofrer de deficiência de ingestão, vômitos. Então, foi uma coisa segura. O que o eletrodo faz, então? Deixa o metabolismo mais eficiente, melhora também o controle na hora de comer, que é isso que você estava falando, essa fúria toda, essa ansiedade na hora de comer, e aí o paciente consegue emagrecer. O que vai no cérebro é isso aqui? Esse daqui, que é o mais delicadinho, é o eletrodo que vai dentro do cérebro. Então, como vocês podem ver, existem 4 contatos que podem ser estimulados e ele é bastante delicado. Essa parte, mais ou menos um tanto assim, é o que entra efetivamente dentro do parênquima cerebral por um buraquinho no osso. O restante fica guardado, obviamente, embaixo da pele e sai pela região parietal. Aí a gente precisa colocar um conector, por conta do estresse da mobilidade cervical. Isso daqui é muito delicado, então precisa ser um conector mais firme, né? Flexível que aguente o estresse mecânico. E isso conecta então no gerador, que como o Fernando mesmo aludiu, lembra muito o cardíaco, mas é o cerebral e que ele fica então implantado aqui. Então esse daqui desce pela região cervical, tudo por baixo da pele, e a gente faz uma incisão aqui embaixo da clavícula e coloca o gerador. Isso aqui serve para quê? Esse daqui é o meu brinquedinho. Então, o paciente está implantado com marca-passo aqui, embaixo da pele, e aí a gente pode fazer distintas programações utilizando, então, o meu controle. Então, imagine que isso está embaixo da pele, vou cobrir com o avental para dar a impressão correta, você palpa direitinho. Super pequeno. Localiza. E aí eu posso mexer em vários parâmetros elétricos para obter aquele setting que eu quero para estimular o paciente. Isso aqui fica com o médico e você vai reavaliando a cada... Correto. No nosso protocolo eles vinham mensalmente e agora nós estamos no protocolo de extensão em que eles vão vir trimestralmente para as regulagens. Qualquer pessoa pode fazer? Cirurgia? Não. A cirurgia? Não. Essa do eletrodo? Não. É um estudo. E nosso critério de inclusão, na verdade, é idêntico ao critério de inclusão para a cirurgia bariátrica, como já foi mencionado mais cedo hoje no programa.
Agora vamos entender aqui com o Dr. João como é esse processo da obesidade que a gente luta contra ela, né, doutor João? Isso serve para a cirurgia que a doutora Alessandra está falando, serve para a cirurgia que o senhor também trabalha, que é de redução do estômago. Como é que esse processo é no nosso organismo? Vamos ver aqui nesse telão. Como é que... O organismo, Fernando, ele sempre está mandando sinais para o cérebro de que a gente precisa comer mais ou comer menos. E esses sinais são dependentes de alguns hormônios. Um dos hormônios principais que faz com que a gente coma menos e aumente o nosso gasto energético é a insulina, secretada pelo pâncreas. E há de se entender que isso é bastante natural, porque se você come, a insulina aumenta, vai até o cérebro e diz para o cérebro, chega de comer, você já secretou a insulina. E com isso a gente começa a queimar a gordura. Outro hormônio é a leptina, que é secretada quando a gente aumenta o tamanho do tecido adiposo. Quando a gente engorda, a leptina no sangue sobe e ela faz também a gente diminuir a fome e queimar mais energia. Qual é o problema da obesidade? É que tanto insulina quanto leptina são bloqueadas no cérebro. Um fusível queima e não vai mais o sinal. Exatamente. Ok, estou satisfeito, ok, não quero mais. Por isso que a gente vê o paciente com obesidade comendo cada vez mais. Todo mundo parou de comer e o obeso continua comendo. Ele não tem esse sinal no cérebro. Por isso que a gente sempre diz, relembrando aí o saudoso Dr. Halper, que isto é uma doença, isso não é um estilo de vida. E é uma doença que leva a outras doenças. Então dá pra gente entender que o paciente com diabetes, por exemplo, tem bem menos saciedade. Doutor Alfredo enchia a boca para dizer, olha, o obeso não é um sem vergonha. Exatamente. Ele é um doente que precisa de tratamento. E ele tem menor queima calórica. Então é uma doença, não é um estilo de vida. O que acontece quando a pessoa perde peso? Esses hormônios começam a trabalhar adequadamente. E esse trabalho adequado dentro do hipotálamo, como a Alessandra já disse, faz com que haja uma resposta melhor na perda de peso.